Animais Noturnos foi um filme que eu demorei muito pra conhecer e demorei mais ainda pra assistir. Mas quando finalmente decidi assistir, eu fiquei muito preso à história, ou diria, às histórias. E eu me perguntava o que fez o passado, o presente e o livro se conectarem. E a resposta é alienação. Eu vou explicar. Esse vai ser o primeiro da nossa nova trilogia de filmes, então já se programa aí pra assistir também Cisne Negro e Em Busca da Perfeição. Mas agora vamos para Animais Noturnos. O que esperar de um estilista como diretor? Tudo. Tom Ford lançou seu filme de maior sucesso em 2016, Animais Noturnos. Vamos por partes porque explicar a história desse filme é meio complicado, já que são 3 ocorrendo ao mesmo tempo: o passado, o presente e o livro. No presente conhecemos Susan, que é uma organizadora de exposição de artes. Ela e seu atual marido estão passando por dificuldades tanto financeiras quanto no relacionamento. Susan então recebe um livro escrito pelo seu ex-marido. Ela já se corta abrindo o pacote, o livro já começa machucando ela. Mas vamos falar mais do livro depois. Conforme Susan vai lendo o livro, o romance faz ela se lembrar de certas situações do seu passado com seu ex-marido. Quando os dois se conheceram, tanto Susan quanto Edward, seu ex-marido, são sonhadores no começo de suas carreiras. Acreditam que mesmo sendo diferente quanto suas origens, poderiam sim criar uma família e ter um casamento bem-sucedido ou feliz. Susan naquela época não queria ser burguesa como sua mãe, não seguindo certos padrões da sociedade. Inclusive as duas têm um diálogo em que sua mãe mostra a insatisfação do casamento da filha. Você é muito jovem pra casar. Mãe, no último verão você tentou me convencer a casar com o Bess. Não, isso é diferente. Bess é do seu nível. A mãe, nesse momento, planta uma sementinha na cabeça da filha, em que o casamento não vai dar certo, já que os dois não têm o mesmo nível. Ela ainda dá um spoiler. Em poucos anos, todas essas coisas burguesas, como gosta de chamar, serão muito importantes pra você. Enfim, pouco tempo depois dessa conversa com a sua mãe, Susan começa a repetir os mesmos discursos para Edward, criticando do mesmo jeito sempre. E Edward, doce como é fraco pra você. Que você é fraco. Já disse isso tantas Eu não vezes. te chamei de fraco. Já disse antes e vai dizer de novo. Fraco. Chegamos ao ponto até que Susan arruma um amante, que vai se tornar seu atual marido, e aborta o filho dela com Edward. A decisão foi só dela. No momento em que Susan se separa de Edward e casa com seu amante burguês, a transformação está completa. Susan agora é uma cópia de sua mãe. Repare que, depois disso, Susan sempre usa batom e alisa o cabelo. Uma coisa que ela não fazia antes. Eu acho que o diretor usou desse simbolismo para indicar a pressão social que Susan passou a se importar. O livro começa com uma família indo viajar. Eles vão viajar durante a noite inteira, já que a adolescente millennium impaciente convenceu o pai, Edward, a fazer uma viagem sem paradas para chegar no destino em um dia ao invés de 2. Temos mesmo que parar essa noite. Eu queria chegar logo lá. Tá. No meio da estrada deserta, eles são abordados por 3 bandidos, que obrigam a família a irem em carros separados à cidade mais próxima a prestar queixa pelo acidente que teve. Pior que eles foram obrigados por pessoas desarmadas. Pelo que entendi, esses caras não tinham armas. Não. Tá. No fim dessa noite de terror, os bandidos matam a filha e a mulher. O resto do romance é o pai indo atrás dos bandidos para que a justiça seja feita. Agora, qual justiça? Fica aí a dúvida. Reparou como a mãe, a personagem do livro, é parecida com Susan? Então, não é a mesma atriz. E pelo seguinte motivo: Susan é representada no livro de 2 formas, como a esposa de Edward e o Ray Marcus. Sim, o Ray Marcus, o bandido que matou a mulher e a filha. Mas como assim, você me pergunta? Bom, as pessoas mudam, e para Edward, o autor do livro, a esposa morta seria Susan antes de assumir a ideia de família ideal burguesa que sua mãe tinha. E após a transformação de Susan para uma cópia de sua mãe, Edward a considera igual ao Ray Marcus. Até o próprio Ray Marcus diz: quando alguém me acusa de alguma coisa, me dá o direito. Se minha mulher me acusar de transar com outra pessoa, eu vou e transo com outra pessoa. Se sua filha acha que sou um estuprador, ela é estuprada. Ou seja, da mesma forma que a mãe de Susan fez com ela. Disse que Susan não poderia ficar junta com Edward, e ela foi lá e fez exatamente o que disseram. Vale destacar que Ray Marcus matou a filha do casal, do mesmo jeito que Susan abortou, representando o aborto que Susan fez. Mas aí você me pergunta: como Susan é Ray Marcus? Já disse antes e vai dizer de novo. Fraco. Você é muito fraco, sabia? É muito fraco. Ray Marcus está morto
e a Susan não. Aí eu te respondo, o livro é a visão de Edward em relação ao seu passado com Susan. Para Edward, Susan tá morta, ela não existe mais. E por esse motivo que ele não aparece no jantar. Do mesmo jeito que Edward do livro mata Ray Marcus por vingança, Edward manda o livro dedicado a Susan e não comparece ao jantar pelo mesmo motivo. Vingança. A vingança pelo casamento, pelas críticas, a traição e o aborto. Inclusive, vários elementos dos flashbacks das brigas passadas de Susan e Edward aparecem no livro, como o Pontiac GTO e o sofá vermelho. Ok, Ray Marcus está morto, mas por que o Edward se mata? Nesse processo todo, tanto da história de amor dos dois protagonistas quanto o livro, Edward passa por um processo de aprendizado. E assim como Susan, ele também mudou. E seu antigo eu morreu, não existe mais. Com essas três histórias sobrepostas, podemos perceber um tema em comum, a alienação. Em uma das brigas, Susan, descrente já do talento de Edward, lê um rascunho dele e diz: Você vai entender isso mal, mas eu acho que devia escrever uma coisa que não tivesse a ver com você. Mas veja, no final, Susan ama o romance, que é essencialmente sobre a vida dele. Edward só virou um excelente escritor, pois não seguiu a vontade dos outros e sim a sua, diferentemente de todos os personagens desse filme que caíram em desgraça. Vamos lá. Susan virou uma burguesa, se casou com alguém de sua classe social, do jeito que sua mãe queria, e no final só arrumou um marido que a traía e que acabou com as finanças dela. Outro, o personagem Edward do livro só perdeu a mulher e a filha, pois, vamos lá, a lista. Seguiu as ordens da sua filha de dirigir a noite inteira, seguiu as ordens do Ray Marcus de trocar o pneu e sei lá o que, de acompanhar pra sei lá onde, e de se separar em carros diferentes, andando numa estrada que ele não conhecia. E pra terminar, Susan no final foi num jantar que foi sugerido por Edward. Falaremos mais desse tema ao longo da nossa série de vídeos. Ah, pera. Você quer saber sobre a abertura, né? Então vamos lá. Abertura. As mulheres obesas dançando nuas são parte da exposição de arte organizada por Susan. E Susan comenta a todos que não gostou de sua exposição. Por que disso? A inauguração foi fantástica ontem à noite. Ai, sério? Foi o que você achou? Você não achou? As mulheres obesas e nuas são, segundo o diretor, uma objetificação da liberdade. Liberdade do sentido de não estar presa às regras, não seguir um padrão de beleza ou de vestimenta imposto pela sociedade. Susan não gosta da exposição dela porque, essencialmente, ela está vendendo a outras pessoas uma coisa que ela não tem, liberdade. Então é isso, deu um trabalhão para escrever esse roteiro e fazer esse vídeo. Então, pelo esforço aí, dá um like, comenta o que você achou desse vídeo e se inscreve. Eu te vejo na próxima. Falou!